De imediato passamos então a palavra ao professor Euclides Mâncio. Boa tarde para todos, para todas. Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui. O segundo Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação. É uma delícia podermos estar aqui para refletir filosofia a partir da praxis de libertação dos nossos povos. É um espaço conquistado por todos nós. Temos que agradecer profundamente a Magali e a toda a equipe que trabalhou muito para realizar esse congresso e agradecer realmente, porque esse espaço é um espaço muito importante e é uma felicidade que a gente possa continuar refletindo filosoficamente a praxis de libertação da América Latina. Bom, o tema aqui são os saberes da América Latina e Brasil, compreensões e vivências de libertação. Esses saberes gerados a partir da praxis de libertação, por outro lado, são tematizados e reelaborados do ponto de vista de diferentes disciplinas teóricas. E com isso, nos anos 70, emerge na América Latina uma abordagem gnoseológica e uma abordagem epistemológica no trato desse conhecimento, que poderíamos dizer dá origem a um certo paradigma teórico, que é um paradigma teórico da libertação, que, entretanto, continua em processo de desenvolvimento, de elaboração. E o que eu pretendo fazer aqui é justamente recuperar essa trajetória com alguns elementos de síntese que devem compor aqui um capítulo desse famoso livro que nunca é publicado, mas que no ano que vem vai sair, que vai ser a parte final aqui, um paradigma da libertação na América Latina. O Fausto Borda, retomando esse período dos anos 70, diz que das urgências daquele momento, derivamos as preocupações iniciais do que fazer. Além de estabelecer as regras de uma ciência rigorosa e pertinente, quisemos prestar atenção ao conhecimento da gente simples, da gente comum. Descartamos nosso jargão especializado com a finalidade de comunicar-nos na linguagem cotidiana. Ensaiamos procedimentos novos de cognição, como fazer pesquisa coletiva, grupos locais. E assumimos 3 grandes desafios relacionados à desconstrução científica e reconstrução emancipatória. O primeiro tinha que ver com as relações entre ciência, conhecimento e razão. O segundo, a dialética entre a teoria e a prática. O terceiro, a tensão entre sujeito e objeto. E podemos dizer que realmente houve uma ruptura epistemológica. Eu vou apresentar aqui algumas passagens dessa gnoseologia e dessa ruptura epistemológica, que vai se desdobrando no campo de diferentes ciências humanas. E por assumir essa ruptura gnoseológica e epistemológica, essas elaborações dessas diferentes ciências foram marginalizadas do ponto de vista das academias, das universidades, uma vez que no interior delas impera a ciência normal. E, embora alguns lugares tenhamos conseguido espaços para avançar nessa reflexão, com reformas curriculares, pedagógicas, com pluralidade de orientações, mas na maioria das vezes os pesquisadores tiveram mesmo que organizar espaços fora das universidades, centros de pesquisa, institutos de investigação. O próprio Fausto Borda, mesmo depois da morte do Camilo Torres, esteve ausente da universidade por 18 anos, justamente porque não havia um espaço adequado ao desenvolvimento no âmbito acadêmico desse novo paradigma, dessa nova epistemologia, dessa nova gnoseologia, não é? Em função de como a ciência normal se contrapunha a isso. Mas não só do ponto de vista acadêmico, não é? Muitos desses pensadores foram perseguidos no espaço das universidades. Já no congresso passado, eu fiz questão de promover aquele gesto que tivemos naquele momento, em memória
das pessoas que morreram por assumir uma postura teórica, crítica, não é? Como Inácio Lacorria, Martim Baró, e seguramente há muitos outros, não é? Então é muito importante recuperar os elementos desse paradigma, e eu vou posicionar esse diálogo aqui, essa retomada, a partir de uma obra que não é ainda de filosofia da libertação, mas que tem um impacto importante no pensamento do Paulo Freire, que é um livro com o título Fundamentos da Ciência, de Eduardo Nicol, publicado no México em 1965. Nesse livro, o Nicol apresenta teses muito interessantes, numa abordagem física, dialética, mas muito interessantes, afirmando que a linguagem é a condição do pensamento e da expressão da verdade. A linguagem, portanto, possui uma dimensão apofântica, na medida em que permite expressar a verdade. Mas a linguagem também é poética, uma vez que a linguagem é produzida pelos seres humanos. Ela não pré-existe aos seres humanos. Os seres humanos elaboram a linguagem. E se a linguagem é produzida pela comunidade humana, o conhecimento possui uma dimensão necessariamente dialógica. Isso é o Eduardo Nicol, ainda não é o Paulo Freire. Mas o conceito de uma razão dialógica e um conhecimento dialógico já estão presentes na obra dele. Frente à multiplicidade dos seres humanos como sujeitos dialógicos do conhecimento ante ao objeto conhecido pelo emprego da linguagem, o que dá unidade ao conhecimento é o fato de que os seres humanos participam de uma comunidade de razão, que caracteriza a comunidade humana. E podemos corrigir o emprego apofântico da linguagem em suas observações sobre a realidade, chegando a um conhecimento verdadeiro. Dado que essa reflexão do Nicol assume uma posição do devir, a razão pela qual afirma a necessidade de elaboração constante do conhecimento é justamente a própria dinâmica de transformação da realidade. A realidade e o conhecimento estão em constante transformação. Em função disso, a comunidade humana também necessita reelaborar o conhecimento sobre a realidade. O Paulo Freire, na apropriação que faz dessas teses do Nicol, isso está lá em Extensão ou Comunicação, 1968, no Chile, quando ele está fazendo aquele trabalho junto com os agentes da reforma agrária, ele desenvolve elementos de uma gnoseologia e de uma epistemologia muito interessantes. Se a linguagem é poética, e aqui já estamos no Freire, ela não existia antes de ser produzida pelos seres humanos. Certo? Os seres humanos produzem a linguagem. Mas os seres humanos somente podem produzir uma linguagem porque eles já estão em relação entre si. E é pelo fato que eles estão em relação entre si que eles realizam intercâmbio de sinais e podem interpretar os sinais que eles produzem para coordenar as suas próprias ações para atender às suas próprias necessidades. Somos seres de necessidades. E entramos em relação e produzimos sinais que medeiam a nossa atuação conjunta. Por isso, não é? Nesse intercâmbio, para atender aquilo que eles necessitam, os seres humanos criam comunidades. Isso é um conceito-chave para entender o Paulo Freire. A comunidade humana não pré-existe à liberdade humana. A comunidade humana é construída pelos seres humanos no exercício da sua liberdade. Sem comunidades humanas, não haveria linguagem. E sem a linguagem, não há consciência de que sabemos. E não há possibilidade de sermos livres como seres humanos. E aqui nós estamos num ponto realmente interessante, não é? E tem a ver com a própria natureza humana. Podemos dizer que todos os seres humanos são livres por natureza. Por quê? Porque a natureza humana é uma natureza comunal. Não existe ser humano fora da relação com outro ser humano. Não existe ser humano fora de uma relação de intercâmbio com outro ser humano. Somos seres que só existem de maneira comunal.
Esse é um conceito-chave para entender a frase do Freire, que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os seres humanos se libertam em comunhão. Se não há dimensão comunal dos seres humanos, não há libertação, não haveria liberdade, portanto. É pelo fato de que construímos comunidades e recriamos comunidades que podemos nos libertar. E ao desenvolver a cultura, pela reflexão da sua própria realidade, da sua relação de uns com os outros, eles ampliam as próprias condições de exercer essa liberdade e aprimoram os meios de realizá-la. A linguagem que possibilita dizer o mundo e afirmar a verdade é originalmente um elemento de libertação dos seres humanos, tanto quanto as demais mediações produzidas pelo trabalho. Mas o exercício da liberdade de cada ser humano, que ocorre como praxis sobre a natureza e sobre outros seres humanos, pode se realizar como uma ação cultural para a libertação, como também uma ação cultural de dominação. É pelo fato de que podemos exercer a nossa liberdade e eleger objetivos, é que podemos exercer o nosso poder de forma autoritária e podemos exercer a dominação. Mas é também igualmente por este mesmo motivo que podemos interferir sobre essas relações e expandir as liberdades públicas e privadas. Por isso, não se trata apenas de validar o conhecimento de forma dialógica no seio de uma comunidade de comunicação. É necessário compreender como ele se relaciona com a praxis real de expandir as liberdades públicas e privadas ou negá-las, e de como esse conhecimento se valida pela própria praxis no processo de expansão dessas liberdades. Se a libertação supõe o pensamento e o pensamento supõe linguagem, e se a linguagem é produzida dialogicamente, não é possível a nenhum de nós, a qualquer ser humano, se libertar sozinho. Para Freire, a comunidade humana não é uma comunidade metafísica pela participação das pessoas em uma razão comum. É uma comunidade que se realiza pela praxis mesmo de libertação, pelo exercício da liberdade que faz emergir a linguagem, e com ela a possibilidade dialógica de pensar, comunicar a verdade que é sempre provisória. Essa ação humana de tornar comum aquilo que cria a comunidade humana é a comunhão humana. Não há comunidade humana como resultado da libertação humana que já não seja fruto da comunhão humana dos seres humanos, que pesquisam a verdade com o objetivo de expandir ainda mais a liberdade humana. Então está clara a diferença aqui entre Nicole e Freire. Em Nicole há uma comunidade metafísica, em Freire essa comunidade é fruto da praxis histórica de libertação dos seres humanos. Não é? Em Nicole, a dimensão epistemológica de validação do conhecimento está assentada no acordo comunicativo dessa comunidade, no emprego apofântico da linguagem. Para Paulo Freire isso não basta, é necessário que ele seja validado na praxis mesmo de libertação, porque o acordo que se estabelece numa comunidade pode ser ideológico, pode ter outra motivação, e ao final não corresponder efetivamente à expansão das liberdades públicas e privadas de todos, não é? E justamente por isso, no final da Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire destaca que elaborou uma teoria dialógica da ação, ao mesmo tempo que havia desenvolvido a crítica da teoria da ação antidialógica. Pois bem, gastei 11 minutos aqui, 12 minutos nesse primeiro argumento, para falar dessa gnosiologia e dessa epistemologia. Mas como é que isso influenciou, portanto, nas demais elaborações, ou como é que isso dialogou com os outros saberes no conjunto das outras ciências de libertação produzidas aqui na América Latina, não é? Há um diálogo bastante fecundo. E dentro desse paradigma que vai se construindo, isso o conhecimento humano, direta ou indiretamente, se relaciona à praxis social. É uma investigação participante, é uma teologia da libertação que trata da praxis de libertação, é uma psicologia da libertação por Martin Baró, vinculada aos movimentos sociais, é uma antropologia de libertação que pensa a organização das comunidades nos seus processos de libertação, ou seja, a praxis é um elemento determinante da emergência desse saber, não é? E a essa praxis esse saber retorna. O conhecimento verdadeiro se valida de maneira dialógica
e, portanto, a investigação participante vai dialogar, a teologia da libertação vai fazer o diálogo e a reflexão das pessoas, a psicologia da libertação igualmente, o teatro do oprimido igualmente, o teatro fórum, cada um pode dizer a sua palavra, interferir no contexto. Esse processo dialógico é recorrente em todas essas abordagens, todas elas, né? A necessidade de problematizar o papel do conhecimento no processo de libertação e dominação, igualmente, todas essas ciências partem de uma autocrítica do seu próprio papel como suportes de dominação e se perguntam então, né, se fala da libertação da antropologia, da libertação da filosofia, da libertação da sociologia, como condição de uma sociologia libertadora, de uma filosofia libertadora. Há um processo de problematização da própria elaboração desse conhecimento no contexto histórico e como esse elaborado teórico contribui nas formas de dominação e de libertação, né? A ideia de que nenhuma pessoa pode ser tomada como objeto de investigação, porque todos são sujeitos históricos da sua libertação e do conhecimento que é produzido para a sua libertação, não importa em qual seja a ciência humana em que esse conhecimento é elaborado. São traços comuns desse paradigma que foi assumido nesse conjunto de disciplinas aqui na América Latina, né? E a tese do Freire permanece que a libertação dos oprimidos necessariamente é feita em colaboração com eles. Não há nenhuma elaboração de pensamento de libertação na América Latina que discorde disso, que os atores da libertação são aqueles que também têm que produzir o seu conhecimento e que no processo colaborativo, nessa elaboração de teoria e prática, se avança na transformação. Pois bem, então, do ponto de vista desse horizonte, dessa ruptura epistemológica que avança na construção de um novo paradigma, existem algumas características, podemos dizer, um horizonte gnoseológico e um arcabouço epistemológico que é comum. Existe isso? Em grande medida existe. Se a gente faz análise comparativa dos textos, a gente descobre isso. Influências recíprocas desses diferentes autores, né? A problematização dos processos de dominação e de libertação, a reflexão crítica sobre o papel que a elaboração dessas ciências desempenham nesses processos, a necessidade de priorizar a investigação sobre determinados objetos, problemas e temas que emergem da praxis de libertação. Já não se trata mais de eleger um tema por uma sucessão de elaborações teóricas, de uma cadeia de argumentos e raciocínios, e mais bem, quais são as exigências concretas dessa praxis de libertação e como é que podemos produzir sociologia, psicologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência de libertação, em torno desses objetos que são mais urgentes, mas um conhecimento gnoseologicamente fundamentado, epistemologicamente validado pela própria realidade histórica da sua inserção no processo de transformação dessas realidades, né? Um conhecimento rigoroso, como dizia o Fausto-Borda, não é? Podemos falar então de um paradigma teórico, não é? Que destaca a necessidade de operar a elaboração do conhecimento nos marcos da dialogicidade. Não há mais um modo de alguém dizer eu tenho a verdade, porque essa verdade está julgada agora pelo diálogo com os atores do processo de libertação, que vão dizer, olha, não é bem assim, não é? Pela realidade concreta do processo histórico, que tanto pode negar essa proposição, como pode validá-la no âmbito de uma comunidade que se liberta, que assume a praxis, portanto, como elemento importante na validação do conhecimento dialogicamente elaborado, que gera um conjunto de categorias e de uma linguagem comum, reapropriada em diferentes ciências. Há um conjunto de categorias analíticas que vão sendo produzidas e que vão migrando de uma ciência a outra e que vão possibilitando fazer uma articulação orgânica desse saber de libertação. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, a diferença entre a interdisciplinaridade nos marcos do pensamento europeu e como isso se deu aqui na América Latina, não é? Uma abordagem diferente, que se preocupa em eleger como prioritário, portanto, os temas de investigação que possibilitem desvendar os processos de opressão e que contribuam para expandir e assegurar o exercício das liberdades públicas e privadas eticamente exercíveis.
Na linha histórica, portanto, do desenvolvimento desse paradigma, ele está em construção. Não é que ele está acabado, está em desenvolvimento. Isso começa nos anos 70, nos anos 80, isso vai desenvolvendo, não está finalizado, está tanto por fazer, mas que já mostra uma consistência do ponto de vista gnoseológico, epistemológico, ético, político. Podemos aqui citar algumas coisas, por exemplo, nessa trajetória. Alguns momentos, algumas elaborações. Lá pelos anos de 65 até 69, as próprias elaborações aqui do Paulo Freire, com uma ação cultural para a libertação, todo um conjunto de categorias e análises que vão emergindo ali, e que não tem a ver só com a pedagogia, e não só com uma filosofia da educação, aquilo tem a ver com uma ética, com uma política, tem a ver com a ciência, com a produção do conhecimento, né? Uma filosofia no sentido próprio da palavra. Temos a formulação de uma sociologia da libertação, do Orlando Fawcett, 1968, com o seu método de investigação-ação participativa, inicialmente desenvolvido junto com Camilo Torres. Na sequência, 69, a formulação de André Gunder Frank, que já tinha trabalhado aqui no Brasil, na UNB, a convite do Darcy Ribeiro, e que vai desenvolver depois essa categoria de antropologia da libertação. Falando de uma antropologia de dominação, como é que os antropólogos contribuíam para o processo de dominação, e aqui está toda uma crítica muito bem desenvolvida, de como esse saber europeu produz um conhecimento sobre as comunidades, e é um saber de dominação, e a necessidade de produzir um conhecimento de libertação, em que as pessoas são os atores do seu processo de libertação. Em 1969, André Gunder Frank foi elaborando esse conceito de uma antropologia de libertação. A elaboração de pensadores africanos, que a gente tem que retomar necessariamente aqui, e para dizer dois deles. Frantz Fanon, com toda a discussão da introjeção do colonizador no colonizado, e aqui todo o processo de que a libertação não é também uma libertação, uma extrojeção desse colonizador que está dentro do colonizado, ou seja, no processo pós-colonial, as sociedades que vão se construindo acabam reproduzindo as próprias estruturas de opressão e dominação. Então, toda uma elaboração do Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, não é a obra principal, mas há outras também, que vão influenciar diferentes autores na América Latina. Outro pensador também de grande importância, Leopold Sédar Senghor, com todo o tema da negritude, com todas as críticas que foram feitas a Senghor por diferentes percepções de sua elaboração, mas é inegável a contribuição do Senghor do ponto de vista de uma afirmação de uma racionalidade, de uma cultura negra entendida numa perspectiva de integração com a diversidade das culturas, de forma alguma a afirmação do negro pela negação do branco, pelo contrário, mas a afirmação de uma identidade que é capaz de dialogar com a identidade branca. E se a gente pensa no que foi aquela antologia de poesia Malgache, a gente tem justamente isso, né? Uma filosofia negra expressa no francês, né? Sartre, creio, não entendeu muito bem quando diz, mas vejam, estão falando da cultura negra, mas usam o francês como forma de expressão. Não entendeu muito bem, porque ali já havia um diálogo intercultural, não é verdade? Que é capaz de encontrar na cultura do outro aquilo que possa ser mais próximo à minha cultura e que eu consiga me fazer sentir na cultura do outro, a partir da linguagem do outro, sem negar a minha identidade, né? Ou seja, toda aqui uma afirmação também já de elementos muito interessantes, mas de um pensamento africano. Depois, o surgimento da filosofia da libertação, né? Com os acúmulos aí de tanta gente que trabalhou nisso. Salazar Bonde, toda a discussão da dependência, e é possível uma filosofia autêntica se não rompemos a dependência, e como produzir uma filosofia crítica numa situação de dependência. Do Leopoldo Zé, retomando a afirmação do humanismo latino-americano, da nossa humanidade. A elaboração dos filósofos argentinos, aí, todo um conjunto de autores, o Arturo Roig, que já não está mais entre nós,
mas com uma elaboração super importante de como é possível produzir uma filosofia de libertação a partir dos movimentos de libertação, recolhendo da praxis desses movimentos aqueles elementos teóricos que estão presentes ali, porque toda praxis possui a sua teoria, e recolhendo esses elementos teóricos nas mais diferentes praxis de libertação, como constituir uma filosofia de libertação, desde a praxis de libertação desses atores do seu processo de libertação, né? Toda uma história das ideias que vai sendo desenvolvida numa outra chave, né? Elaboração realmente importante. Se tomamos a elaboração do Henrique Dussel, a elaboração do Rodolfo Busch, retomada hoje aqui em vários aspectos, do Juan Carlos Scanoni, Carlos Cunha, aqui presente, uma alegria poder compartilhar desses processos históricos, né, de construção coletiva, Horácio Ceruti e tantas outras figuras históricas, né, abordando o pensamento de libertação numa chave marxista, numa chave culturalista, numa chave metafísica, em quantas chaves filosóficas quisermos, contanto que essa reflexão nos ajude a avançar na praxis de libertação dos nossos povos, que construam espaços cada vez mais amplos do exercício das liberdades públicas e privadas, né? Há também contribuição aqui de pensadores europeus que poderíamos também citar, não é? Marcuse, não é? E outros, não é? Mas, nos atendo mais ao debate aqui na América Latina, mas enfim, também de outros contextos, né, africanos e europeus, o debate sobre a relação existente entre ciência e dominação, ciência e libertação, e teve isso, teve Leite Lopes, físico brasileiro, escrevendo sobre isso, ciência e libertação, mas foi só o Leite Lopes que escreveu sobre isso aqui? Não. Tivemos também o Brian Easley, publicando um livro em 72, intitulado Libertação e os Objetivos da Ciência, um físico de partículas que trabalhava na Universidade de Sussex, na Inglaterra, que vem à América Latina, vive um momento forte aqui das ditaduras, e depois faz uma pergunta fantástica na abertura desse livro, em que ele diz assim, o que na verdade eu gostaria de desenvolver, porque ele faz uma ruptura. Ele antes trabalhava nessa linha da física, da pesquisa atômica, e vai então para a área da história das ciências. E com os seus alunos, então, ele vai produzindo um conjunto de materiais, e nesses cursos ele diz assim, o que eu gostaria de desenvolver aqui é a seguinte pergunta: por que os cientistas não conseguiram, ao longo da história, contribuir para construir sociedades em que eles tivessem a absoluta certeza que o conhecimento que eles produzem seria utilizado somente para promover o bem? Por que os físicos que produziram todas as pesquisas do ponto de vista da ciência atômica, não é? Qual seria a contribuição da ciência para que o conhecimento científico não fosse usado para fins que não fossem promover a libertação das pessoas? Por isso, Brian Easley vai investigar profundamente isso. É um livro muito interessante, quem quiser ler, vale a pena. Faz uma história da ciência e vai recuperando esse tema da libertação como objetivo da ciência. Brian Easley também já não está mais entre nós, o Easley. Tivemos o debate sobre a teologia da libertação, que principia aí com os trabalhos do Richard Shaw, Considerações Teológicas sobre a Libertação do Homem, a libertação humana desde a perspectiva teológica, em 1968. Depois o Rubem Alves, com o seu livro Em Direção à Teologia da Libertação, em 1968 também. Depois Gustavo Gutierrez, para uma Teologia da Libertação, em 69. E aí temos os trabalhos, assim, o trabalho fundamental do Hugo Asman, que foi uma contribuição importantíssima nesse processo, porque demarcou a diferença da teologia da libertação com a teologia política, a teologia da revolução, a teologia da esperança, e que de fato demarcou o campo epistemológico da teologia da libertação. Não é? Muito importante, com o seu trabalho de 1970, Teologia da Liberação.
Temos depois a elaboração do Leonardo Boff, em 72, Jesus Cristo Libertador, e por aí vai, outro campo. No campo da estética, o Lúcio hoje falava, né, de uma estética de libertação, mas já em 1975, o Augusto Boal formula o teatro do oprimido, e que era, claramente, explicitamente, ele diz isso, foi a versão para o teatro da pedagogia do oprimido do Paulo Freire. E é isso, claramente. Como trabalhar com a linguagem do teatro que envolve não só a análise da realidade de uma forma teórica, mas o sentimento, a emoção, o envolvimento afetivo e uma série de outras subjetivações no processo mesmo da construção desse sujeito coletivo, desse sujeito político de libertação. Nos Estados Unidos, eles fazem ano a ano um congresso que junta o teatro do oprimido e a pedagogia do oprimido, porque as duas coisas vão juntas. O teatro do oprimido que é difundido hoje por uma quantidade grande de países. E vocês já viram esse teatro do oprimido quando viram um teatro fórum. Seguramente alguém já viu aqui uma apresentação desse teatro fórum em que se encena uma situação e ali chega um momento e se pergunta: e agora, o que fazemos? Por quê? Porque a dialogicidade é a condição da produção do conhecimento. Porque não são quem escreve o texto que vai dizer a verdade de como é o processo de libertação. Porque é nesse momento em que há interlocução com o público, em que se constrói um conhecimento novo sobre aquela própria situação. E as pessoas vão lá interferir naquela cena para transformar alguma coisa. Podia ser assim. E os atores, então, que já estudaram todas as possibilidades ali, conduzem a cena de tal modo que aquilo também pode chegar no impasse. E agora? Quem tem outra solução, não é? Há um processo com uma estética, com um teatro do oprimido, que parte dos mesmos pressupostos gnoseológicos, que parte dos mesmos pressupostos epistemológicos, e que desenvolve uma estética de libertação, de forma dialógica e participativa, no seio de uma comunidade, com as pessoas que estão ali, não é? No campo do direito, também tivemos o desenvolvimento desse paradigma de libertação. Se a gente retoma aqui, por exemplo, o trabalho do Lira Filho, O que é Direito, publicado em 82, ele diz lá: o que é essencial no homem é a sua capacidade de libertação. O processo social, a história, é um processo de libertação constante. Dentro do processo histórico, o aspecto jurídico representa a articulação dos princípios básicos da justiça social atualizada, segundo padrões de reorganização da liberdade que se desenvolvem nas lutas sociais do homem. Ou seja, esse paradigma, essa abordagem da libertação se espalhou pelas mais diferentes ciências, pelas mais diferentes perspectivas, né? Há outros autores aqui no campo do direito também, como Jesus Antônio de la Torre Rangel, que publica em 84 O Direito como Arma de Libertação na América Latina. E depois o direito alternativo, que se propagou tanto aqui em Santa Catarina, perto aqui. Nós temos um núcleo importante, não é, que já formou aqui tantos operadores do direito com suas dissertações de mestrado, teses de doutorado, assumindo uma perspectiva que é essa perspectiva de um direito que se constitui a partir de uma filosofia jurídica da libertação, não é? Mas também tivemos a psicologia da libertação, não é? Com Inácio Martim Baró. E aqui também todo um trabalho de entender como se pode desenvolver a psicologia do ponto de vista da ação dos movimentos sociais no seu próprio processo de libertação, do ponto de vista das dimensões da subjetividade humana, não é? Da dimensão psíquica, psicológica. Mas sabe o que faltou lá nos anos 70? Sabe o que faltou lá nos anos 70? Tivemos uma pedagogia, uma filosofia, sociologia, antropologia, teologia,
teatro, tivemos tudo isso. Sabe o que foi que nós não tivemos nos anos 70? Nós não tivemos uma economia de libertação. Não existia uma economia de libertação. Muito curioso, né? Havia uma teoria da dependência, que de algum modo analisava os fluxos dos capitais e como a América Latina estava subordinada, não é? à hegemonia dos centros dominantes. E havia algumas vertentes diferentes de como enfrentar isso. Então, temos ali André Gundelfrank e todo um processo de revolução fouquista, outras linhas, não é, como Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, que apontavam para uma outra perspectiva, um processo muito mais democrático de construção de hegemonias em que o Estado teria um papel importante de enfrentar e de fazer o processo de ruptura desse processo de dependência. Tivemos linhas diferentes, como a do Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, de algum modo imaginando a possibilidade de realizar a interdependência, ou seja, tratava-se na visão destes aqui, do Fernando Henrique e do Enzo Faleto, de promover uma profunda integração dos capitais periféricos com os capitais centrais, como que se passou de fato aqui com as privatizações, com o processo de incorporação, fusão com esses capitais internacionais, imaginando que isso fosse trazer um desenvolvimento, né, dependente. Ou seja, haveria desenvolvimento sem, entretanto, haver a ruptura da dependência, porque se construiria uma solução de interdependência, né? Houve muitas vertentes ali, mas nós não tivemos uma economia de libertação. E, a partir dos anos 90, no IFIL, o Instituto de Filosofia da Libertação, a partir de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde os anos 80, fomos aprofundando essa reflexão com esse mesmo método apresentado aqui anteriormente, que parte da praxis dos atores, nesse caso, do ponto de vista econômico. Consumo, grupos de consumo, de feiras, de cooperativas de produção, de sistemas de intercâmbio não monetário, de bancos comunitários, de tudo isso, para fazer que coisa? Produzir teoria, que depois é dialogicamente devolvida a esses atores, para que possa, na prática, ser uma contribuição ao avanço desses movimentos e possa ser validada pela própria efetividade histórica de como essa praxis é capaz de transformar a realidade. E nessa perspectiva, geramos a elaboração de uma proposta de revolução de redes, das redes, que não é só econômica, que envolve a dimensão cultural, política. Eu vou trabalhar esse tema aqui na outra mesa, que eu vou falar sobre economia de libertação, aí economia solidária e bem viver. Mas faltou esse tema ali. Então, concluindo aqui, porque já temos aí 13 minutos e pouquinho para fechar. Diferentemente do debate sobre a interdisciplinaridade que se deu na Europa, com a busca de soluções que evitassem a fragmentação do conhecimento das ciências particulares e evidenciassem suas múltiplas conexões dessas ciências, a interfecundação delas, com os acúmulos obtidos no diálogo desses saberes específicos. Então aí temos desses saberes específicos, numa visão de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Então as ciências estavam lá tentando se encontrar para ver como é que uma ciência se conecta com a outra. Aqui na América Latina foi diferente. A articulação desses diferentes saberes, dessas diferentes ciências particulares, ela se fez no campo fecundo da praxis de libertação. Investigando a praxis de libertação sobre essas diferentes perspectivas, esses saberes nasciam já, de alguma forma, interligados, entrecruzados, retroalimentando-se uns aos outros. Muito se fala da teologia da libertação e a filosofia da libertação, mas, de fato, todas essas elaborações aqui se retroalimentaram, e isso é perceptível quando fazemos uma análise documental dessa produção histórica. Vamos vendo as categorias que vão passando de um lugar para o outro e como elas vão se cruzando e se articulando, de uma forma a produzir um conhecimento integral, digamos assim, se podemos assim dizer, sobre a praxis de libertação, vista sobre esse conjunto diferente de
de abordagens, todas elas buscando contribuir para fortalecer o processo de expansão das liberdades públicas e privadas. E com o passar dos anos, vamos percebendo como essas elaborações seguem vigentes na nossa realidade. Tudo que o Paulo Freire produziu, a elaboração de Fausto-Borg, de todos os filósofos da libertação anteriores, de tudo o que temos de psicologia da libertação, antropologia da libertação, tudo isso segue hoje vigente e com um valor inestimável. E é muito importante, eu acho, para os jovens filósofos e filósofas aí, não é, que estão se integrando nessa tarefa de pensar a praxis de libertação, que de fato recuperem esse tesouro inestimável que nós temos e que a gente consiga atualizar esse patrimônio latino-americano, que é uma contribuição nossa, de uma nova gnosiologia, de uma nova epistemologia, que está fundada na expansão das liberdades públicas e privadas de todos. Muito obrigado.